céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do programa Além dos 12. Eu sou o Thiago Meles e hoje nós iniciando esse programa com uma belíssima canção do Ministério Adoração e Vida, música chamada Shekinah. Ao meu lado, mais uma vez, temos aqui nosso amigo Mano Vieira. Estamos recebendo hoje um convidado muito especial para bater um papo, conversar conosco um pouquinho, José Hermínio. José Hermínio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Sinta-se acolhido e sinta-se em casa. Muito obrigado. Uma boa noite a você, boa noite, Mano, boa noite a todos. Então, José, é um prazer até mais uma semana estar aqui com um convidado, e esse convidado nos dá muitas... eu falei para ele que eu estava curioso com vários assuntos, né? E nós vamos iniciar então falando com o José aqui hoje sobre o trabalho que ele vem fazendo, né, na casa de recuperação, né, e na paróquia de São Domingos de Gusmão. Dentro desse trabalho que vem sendo desenvolvido, há quanto tempo vem sendo desenvolvido esse trabalho, né? E os frutos que vem sendo colhido também desse trabalho que vem sendo feito, e da importância do trabalho para os internos, né, primeiramente, e depois também ali no trabalho que vem sendo feito na paróquia. Acho que são 3 perguntas em uma só, né? Mas se você puder nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Certo. Então, trabalhando com a psicologia, né, nesses ambientes, né, é uma demanda bastante interessante, né, necessária e importante de ser olhada com muita atenção, né? Então, primeiramente, né, sou formado em psicologia pela Univale desde 2011, trabalhei em algumas áreas distintas da psicologia e já há quase 2 anos venho trabalhando especificamente na área do atendimento clínico, né? E o convite inicial para trabalhar no Mosteiro da Ressurreição, esta comunidade terapêutica, né, que é localizada aqui em Ilhota, e tem também sobre responsabilidade de administração geral os freis carmelitas, que também trabalham na paróquia São Domingos. Sim. Então, a comunidade terapêutica ela é um local, né, que acolhe especificamente o Mosteiro da Ressurreição acolhe homens de 18 a 59 anos que buscam um tratamento para os transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, né, que possam ter entrado em suas vidas em momentos diversos, por situações diversas. Então, na comunidade terapêutica, né, atuo já há 1 ano e meio como psicólogo e também responsável técnico da comunidade, respondo por essa responsabilidade. Temos uma equipe que compõe o atendimento dessas pessoas, né, que é um gestor regional administrativo, 2 coordenadores que estão 24 horas na casa, residem lá junto, né, uma psiquiatra, um assistente social, eu como psicólogo e também outros voluntários que participam de vários trabalhos lá dentro, né. É um acolhimento de 9 meses que vai trabalhar então essa questão da dependência química, desde seu início, seu desenvolvimento e as formas de poder trabalhar, né, e gerar um resultado de mudança de vida para essas pessoas que procuram um atendimento. E na paróquia São Domingos, atendo a título de atendimento social, né, que é um atendimento diferenciado dentro da psicologia também. É uma forma que eu disponibilizo o meu tempo de uma maneira também mais acessível para a comunidade, né? Então, um dia da semana atendo um valor que a gente chama de valor social, para poder permitir mais pessoas acessarem a esse serviço da psicologia e também aproximar a psicologia mais das pessoas. Se falava muito, ou falava-se pouco, né, dessa questão de terapia, né, de procurar uma ajuda terapêutica, e hoje a gente consegue ver quão importante ela é, né? Só a gente olhar do teu trabalho que tu faz, como você falou, lá dentro da casa dos dependentes, porque imagina, dentro de tantas atividades que eles desenvolvem lá, lavoroterapia e tantas outras, a parte da terapia dentro da parte da psicologia, em que momento que ela complementa isso lá, José Hermínio? Como que tu vê a importância da terapia lá para dentro daqueles dependentes que são dependentes, como você falou, de álcool e outras drogas também, né? Onde que a terapia consegue dar mais um suporte para essas pessoas que estão lá dentro, né? Certo. É importante a gente ver essa dimensão do ser humano, né, como um ser integral, né? Acredito que a gente vai poder aprofundar mais na frente também aqui, né, sobre isso. Mas então, o ser humano como um ser biopsico, socioespiritual, né?
o uso das substâncias psicoativas, ela atinge todas essas dimensões. Biologicamente falando, então o corpo muitas vezes sofre, né, as consequências do uso abusivo de substâncias psicoativas. Psicologicamente falando, então a questão dos transtornos mentais e até comorbidades que vêm com o uso abusivo, como esquizofrenia, entre outras, né? Socialmente falando, então a rede de apoio, a rede social dessa pessoa, ela é afetada, seja a rede mais próxima, a sua família, como também a questão de trabalho, amigos, enfim, né? E também a dimensão espiritual, de uma forma ou de outra, é afetada ou abalada. Então, o atendimento psicológico, ele vai entrar, obviamente, dentro da dimensão psicológica, né? Então, as outras dimensões também são trabalhadas, né? O corpo, o restabelecimento físico, a questão social das relações, que a psicologia vai trabalhar também, a questão espiritual, né, dentro da comunidade terapêutica também é realizado, é trabalhado, mas então a psicologia ela vai trabalhar, eu, né, trabalho 2 focos específicos, que é o atendimento individual, psicoterapia mesmo, né, padrão, clínica, né, e também o atendimento em grupo, que dentro dessa questão da comunidade terapêutica é muito importante, a partilha das experiências, das superações, das alegrias e também das dores, né, fazem com que haja essa coesão comunitária e que o tratamento ocorre principalmente nessa relação com o outro, que é muito importante. Então, de maneira específica, trabalho com atendimento individual e em grupo, né? Mas acaba abrangendo outras atividades, gincanas, dias diferentes, formações e reuniões com as famílias também, que ocorrem com frequência, para dar essa completude que o ser humano necessita e precisa. Eu acho que nunca se falou tanto nessa questão essa parte psíquica, todo mundo precisa tanto. Hoje em dia parece que, né, todo mundo tá tão em alta isso, né? O ser humano precisando cada vez mais desse lado dos psicólogos, procurando assim, né? Até hoje temos, acho que foi esse mês agora, que era o suicídio, né? Setembro Amarelo. Isso, Setembro Amarelo. Como é que tu analisa isso? Porque o que vem trazendo à tona tudo isso, assim, né? De tanta gente estar procurando esse lado e de que forma tu analisa, que tu enxerga aí? Uma crescente, né, mano? Nunca se falou tanto, né? A gente vê assim, a gente trabalha em alguns retiros na igreja, a gente vê criando, e não tem uma faixa etária, né? Às vezes, uma vez eu conversei com uma menina de 13 anos e ela, passando para mim que estava com um problema de querendo suicídio e tal, e a gente não consegue ver uma pessoa nessa idade e tal passando por uma dificuldade dessa. E como é que tu enxerga tudo isso que vem sendo mostrado na nossa sociedade hoje em dia? Certo. Eu vejo que esse movimento que está havendo de aproximação com a psicologia é claramente muito positivo, porque permite a pessoa também se encontrar, né? E talvez esse seja o grande grito, né? Por não poder se encontrar, não reconhecer o seu valor como pessoa também, não se ver dentro de alguns padrões, às vezes, que são colocados, essas diferenças, né? Que muitas vezes a gente talvez está numa época onde as diferenças são tão valorizadas, mas ainda há tanto preconceito. Isso também, né, faz com que as identidades aí sejam afetadas, né? Então essa aproximação é muito importante da psicologia, né, com a comunidade em geral. E também acredito que tem se superado um outro preconceito, né, de que psicologia é coisa para louco, essa questão assim meio que separatista, né, segregando as pessoas, e eu vejo que a luta antimanicomial tem ajudado muito nisso. Então, porque pessoas que apresentavam algum transtorno mental iam para manicômio, era isolado, né, e agora não, né, nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né, tem priorizado até então os CAPSs, né, e isso tem aproximado o atendimento psicológico da comunidade, tem permitido às pessoas que possuem transtornos mentais de poderem ter o seu tratamento junto da sua família, não ser separado, então, com os grupos, com os atendimentos. Então, isso tem também tirado um pouco do preconceito dessa questão da saúde mental. É muito comum, né? Você está com um problema do coração, você procura um cardiologista, né? Mas se você está com uma dificuldade no processo psíquico, será que eu vou procurar um psicólogo? Será que eu vou procurar um psiquiatra? Né? Isso ainda há um preconceito, mas tem diminuído. E isso é muito positivo, e daí tem permitido as pessoas a tocarem, né, áreas da sua vida, a trabalharem questões da sua vida que até então não se trabalhava com tanta facilidade. E também eu acho que os meios de acesso a isso, a internet, né, as mídias sociais, né, canais de psicólogos, né, e páginas, sites que aproximam também essa comunicação. Então, é muito positivo, né? Temos olhado isso com bons olhos, em contrapartida que se há uma procura, há uma demanda, né? Então, isso também gera uma preocupação, né? Então, o que tem gerado essa demanda psicológica na atualidade, né?
Eu vejo que quanto mais se fala, melhor é, porque, como você falou, a gente começa a quebrar alguns tipos de preconceitos que talvez antes nós tínhamos por ignorância, por desconhecer, por saber o que é uma ajuda terapêutica, o que é uma terapia, né? E é justamente onde você falava ainda há pouco da completude do ser humano, né? Que o ser humano é um ser completo. E aí, às vezes a gente começa a cuidar só da nossa parte corporal, só do nosso físico, esquece da nossa mente, esquece do lado espiritual, esquece de qualquer uma dessas áreas e o tripé acaba ficando desequilibrado, né? Eu acho que talvez, José, se pudesse falar para a gente justamente desse equilíbrio, né? Que o ser humano precisa ter para que ele possa estar completo, para que ele não sofra em uma das áreas, né? Eu acho que a psicologia deve ter papel crucial ou fundamental na busca desse equilíbrio, né? De poder falar dos seus problemas, de falar das suas fraquezas, daquilo que a gente tem medo, justamente para alguém que vai saber me orientar de uma forma correta, né? Eu acho que o bacana é isso da psicologia que nos dá a possibilidade de ver ou enxergar algumas luzes onde antes estava obscuro, né? Exatamente. E também eu acho que essa própria questão do equilíbrio a gente também tem que cuidar, né? Porque senão a gente coloca também metas ou objetivos exagerados que a gente não alcança, né? Vamos pensar quem consegue estar equilibrado, né? E qual é esse conceito de equilíbrio que se busca, né? Porque isso às vezes a gente coloca uma meta que a gente não vai alcançar, então isso pode gerar uma frustração e até desenvolver outras dificuldades psicológicas, né? Então essa questão de um equilíbrio emocional, de um equilíbrio, de uma estabilidade, uma plenitude, então o que é isso, né? Para cada pessoa também vai se constituindo de alguma forma, né? Então é importante entender uma escuta ativa, né? Especializada, né? Para que possa de fato iluminar algumas escuridões, como você usou o termo muito próprio, né? Porque às vezes a pessoa não enxerga aquilo, né, que está gerando essa dificuldade emocional ou até mesmo esse desequilíbrio, essa instabilidade, né? E dentro dessa completude, então, entender, né? Entender o que gera esse estresse, o que gera essa ansiedade, o que gera essa depressão, o que gera essa bipolaridade, falando em transtornos mais específicos e que são muito comentados, e também entender, né, porque eu vejo muitas vezes, então a ansiedade é um problema, né? Tá, mas que ansiedade é essa? É de fato um transtorno generalizado de ansiedade, como está no manual, né, que a gente usa da psicologia, ou é uma ansiedade, né, que faz parte do nosso dia a dia? Ninguém vai estar, né, tranquilo, estável, né, sem nenhum nível de ansiedade. A ansiedade faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da nossa vida, né? Claro, quando isso começa a afetar a sua rotina, quando isso começa a afetar o seu sono, afeta a sua alimentação, ok, então vamos trabalhar, né? E assim, então, primeiro entender, né, até que ponto isso é um transtorno de ansiedade ou até que ponto isso faz parte da sua humanidade, né? E com isso ir se trabalhando em busca desse entendimento e daí sim, de um posicionamento diante disso, né? Que para cada pessoa vai, claro, tem os padrões mais gerais, neurotípicos de desenvolvimento, mas cada pessoa vai se constituindo de uma forma. De uma forma, né? E justamente, eu acho que o bacana é quando a gente começa a entender que não necessariamente eu preciso estar doente ou eu estou desenvolvendo algum tipo de transtorno que eu preciso procurar um terapeuta, um psicólogo, justamente. Porque, às vezes, a gente vive num ambiente tranquilo, a gente, né, trabalha, tem um ambiente de trabalho bacana, mas, de repente, a própria terapia me ajuda a eu poder ser um pouco melhor dentro daqueles ambientes em que eu estou, né? Eu não sei se isso procede também, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou procurar um terapeuta, né, um psicólogo, mas é porque eu estou sofrendo de algum tipo de transtorno. Mas, às vezes, não. Às vezes, a gente está na nossa rotina e ela é tão carregada que a gente acha que não tem problema ou não poderia melhorar em nada, em nenhum tipo de aspecto. Como é que tu poderia nos dizer se meu pensamento é mais ou menos isso, se a terapia serve para todo mundo ou só para aquele que realmente acha que precisa? Como é que funciona essa questão, José Hermínio? Certo. A gente precisa ter uma demanda específica, né? Uma queixa inicial, né? Para que a gente possa desenvolver um plano de atendimento e um trabalho com o paciente, né? Claro, essa demanda, então, pode ser um processo de autoconhecimento, né? A pessoa querer se conhecer mais, poder desenvolver algumas potencialidades, algumas habilidades que já reconhece que possui, mas quer, como você trouxe, ser um pouco melhor nisso, né? E, então, essa seria a demanda, né? A ser trabalhada, então, é possível. Infelizmente, é raro, né? Pessoas que pensam dessa forma, ainda porque, como falávamos anteriormente, esse preconceito, essa dificuldade. Então, às vezes, né, diante de uma situação que
é um processo, às vezes, de autoconhecimento que não está bem esclarecido. A pessoa procura o melhor amigo, depois procura não sei quem, procura tal, daí quando procura o psicólogo, isso já está desenvolvido de uma maneira que está gerando, de fato, né, um transtorno, uma dificuldade maior. Né? Então, mas sim, é possível, né, a pessoa dentro de um processo, né, de autoconhecimento ou de um tratamento de um transtorno, de uma situação mais específica, ou até a superação de um momento específico da sua existência, né? Um luto, uma perda significativa, então o acompanhamento psicológico diante disso, ou de um processo de desenvolvimento, às vezes, né, na criança principalmente, como foi falado já, né, até do próprio aprendizagem, do desenvolvimento das suas habilidades, enfim, ou na adolescência, a questão da personalidade, caráter, tudo mais que podem ser trabalhados em terapia. Eu vejo ele falar, passa um filme na minha cabeça, porque no ano de 2014 aconteceu algo parecido comigo, né? A gente tem esse preconceito, né, de procurar ajuda, de se conhecer um pouco mais, né? E eu acabei sofrendo um pouco com essa ansiedade, né? Esse transtorno de ansiedade, mas até eu descobri que era ansiedade, porque na minha cabeça até então a ansiedade era o que você falou, né? É uma coisa que todo mundo, nós temos ansiedade. Se a gente vai dormir na casa do amigo quando é pequeno, a gente fica ansioso, né? Isso é uma ansiedade boa até, vamos dizer assim, né? Mas até eu compreender que isso estava me fazendo mal, que tudo isso que passou comigo realmente eu precisava de uma ajuda, de um psicólogo, e foi isso que aconteceu. Eu resisti, eu achava que eu poderia levar a vida sozinho, até porque o mundo não para para as nossas dores, para as nossas dificuldades, né? E eu acabei levando isso durante quase 2 anos, me prejudiquei bastante por causa disso, né? Pela minha teimosia. E quando eu procurei uma ajuda com um psicólogo, as coisas foram tomando o caminho e em pouco tempo, não em pouco tempo, mas eu comecei a compreender e comecei a entender que realmente eu estava necessitando daquilo, né? Colocar as coisas um pouco no lugar, baixar um pouco a minha rotina, os meus pensamentos, os meus planos. E me ajudou muito, e eu vendo ele falar assim, da forma que é bem isso, né? É bem isso. A gente às vezes tem o preconceito de não querer ajuda porque achamos que podemos resolver das nossas formas, né? Das formas que normalmente resolvemos qualquer problema. E quando se trata da nossa mente, nem sempre a gente consegue resolver aquilo que a gente quer, né? No meu caso, no meu corpo tinha reações e eu não sabia o que acontecia. E eu conto que o meu médico era o Google, né? Eu entrava no Google, a primeira coisa que eu fazia, o meu braço começava a adormecer, ou até meu próprio olho começava e a gente começa a pensar em várias coisas, e eu ia toda a vida no Google e digitava, né, aquilo que estava acontecendo. Dor no braço, aí aparecia lá, infarto, várias coisas. Aí eu ficava pior ainda, aumentava mais ainda, e aquilo ali que me prejudicou muito. Eu fiquei muito tempo assim, até que eu fui num médico, num clínico geral, na verdade, e ela, na primeira vez que eu me apresentei para ela já... A primeira coisa que ela falou, está precisando de uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra e tal. E a gente procurou, e a gente aos poucos foi, né, tomando os medicamentos, até tomei bem pouco medicamento, por teimosia também, que deveria ter tomado mais, né? Hoje já entendo de uma outra forma, mas foi um processo bem complicado por eu ser, né, turrão ainda daquele pensamento antigo, mas como hoje em dia as coisas já estão mais a nossa, né, acho que são mais fáceis, não faz tanto tempo assim, foi em 2014, mas hoje em dia as coisas estão através da internet, se torna um pouco mais fácil. Mas até para quem está passando por algum problema aí que procura, não dá para brincar, porque a gente acaba se prejudicando muito mais, e aquilo que a gente poderia tratar num prazo mais curto, né, a gente acaba prolongando e prejudicando ainda mais a nossa vida, nosso corpo, Talvez seja um fator até sociocultural, né, do povo brasileiro, de sempre deixando e protelando, a gente vai deixando, e quando vê, justamente, às vezes já chegou num estágio que, sabe, chegou no fundo do poço. Na minha mente era assim, Tiago e José, tipo, ansiedade não é doença. É doença de malandro, ou é doença de... né, se tornou... E se for ver, se a gente for analisar, quando a gente era pequeno, não se ouvia falar disso. A gente cresceu e agora que a gente né, somos um pouco... A gente tem visto bastante, até por isso que eu perguntei ali, a gente vê
crianças com ansiedade, né? Então, coisa que na minha época, por exemplo, se existia, eu não conhecia, deveria existir, né? Sim, Gente às vezes que não... essa falta de conhecimento, na verdade. né? Então, talvez muitas pessoas sofreram muito por isso, inclusive preconceito por isso, né? Antigamente, né, por não terem acesso a essas informações, né, por não poderem se tratar dessa forma, né? E talvez isso, de uma forma ou de outra, né, claro, talvez não, com certeza, né, foi se repassando para as próximas gerações, né? E desta forma, agora a gente está quebrando esse preconceito, esse acesso. Então, vamos pensar, né? Esse lugar aqui, agora, esse momento que estamos tendo aqui agora, poder conversar sobre isso dentro dessa proposta, né, que vocês estão tendo aqui, esse convite que vocês me fizeram, isso já é uma quebra de um preconceito, já é quebrar um paradigma, já é poder conciliar essa conversa, né, e partilhar essas experiências, certamente vai chegar a muitas pessoas que vão poder olhar para essa dimensão de uma forma diferente. Né? E tudo aquilo que se gera de conteúdo, ou que se fala a respeito, eu acho que ajuda, né? Como a gente falou agora, teve o Setembro Amarelo, tem esses grupos de conversa, o CVV, eu acho, não é isso, né? Que a pessoa liga e tem alguém do outro lado que está disposto, não é nem falar, mas é só ouvir. Às vezes a pessoa está carente de alguém que a ouça de verdade, né? Então eu acho que esse é o lado bacana de se falar, porque a gente consegue realmente fazer com que mais pessoas entendam, que seja um pouquinho só, ou um pouco mais sobre o assunto, e quebrar realmente uma cultura, né? Quebra de paradigma, eu acredito realmente, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, imagina falar sobre uma terapia, falar, né, de psicólogo, era algo realmente que eu acho que não fazia parte do cotidiano dessas pessoas, né? E hoje... Eu acho também que os homens têm uma porcentagem grande nisso, né? Porque as mulheres até que se expressam mais, são mais de falar aquilo que sentem, mas o homem tem esse bloqueio, não sei se é ainda ou se diminuiu, como tu tem visto isso, mas os homens têm essa mania de levar o fardo sempre nas costas, né? Tanto da família quanto dos problemas, e carregar tudo. E não pode esmorecer, né? Não pode fraquejar. Tem que manter aquela posição. E o que também é um preconceito. Isso, né? Que também é um preconceito. Porque, e daí pensar, né? O homem é um ser humano como a mulher, né? E sofre as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, né? E, enfim, e essa possibilidade de partilhar isso, né, numa terapia, de poder trabalhar essas questões, deveria também ser vista dessa forma. De fato, as mulheres procuram mais o atendimento psicoterapêutico do que homens, isso é fato, pelo menos na minha experiência, não sei exatamente em números de pesquisas, né? Não poderia dizer, mas na minha experiência no atendimento clínico, atendo bem mais mulheres do que homens, né? Mas um dado que é significativo e que aponta, né, e que demonstra isso, né? Agora, tivemos o Setembro Amarelo, então, que fala-se, trabalha-se as questões em torno do suicídio, e um dado importante é esse: as mulheres tentam mais suicídios, mas os homens completam mais o ato de suicídio, né? Então, nas tentativas de suicídio, as mulheres acabam partilhando, trabalhando as suas emoções, tendo mais possibilidade e não retomam ou não completam, né? E os homens não, por esse fechamento, às vezes por essa não capacidade de partilha, de falar, de se expor nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, se fecham e com isso completam mais o suicídio, né? Então, é uma urgência, né? Homens que nos escutam, que nos acompanham, né? Partilhem suas emoções, partilhem seus precisamos falar, né? Exatamente, precisamos falar, né? Então o CVV é exatamente isso, né? Como vai você, né? E é para ligar para escuta, né? Só para uma escuta especializada, né? Que é diferente da escuta do seu melhor amigo, que é diferente da escuta, né, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, enfim, é uma escuta especializada, e essa é a diferença do atendimento, né? Ter alguém que discute de uma maneira com uma orientação especializada. Legal, bacana. Acho que é muito rico, né? Esse assunto, acho que a gente pode discutir tantas coisas e ajudar tantas pessoas, às vezes com a simples escuta, né? Eu acho que a gente precisa tomar consciência, você que nos ouve hoje, né? Que nos assiste, que a gente pode, às vezes, ajudar a pessoa só ouvindo, né? Só acolhendo o que ela precisa falar e dizendo, olha, procura uma ajuda, né? Só vai te fazer bem. Eu acho que o bacana é isso. A psicologia, os atendimentos, ele só vai fazer bem para a pessoa. Isso que a gente precisa difundir, né? José Hermínio, e falando um pouquinho da questão da espiritualidade, né, dentro da psicologia, a gente comentava nos bastidores, né, que hoje você estuda a logoterapia, né, acho que é a questão do Viktor Frankl, que fala isso, né, da proximidade da espiritualidade dentro uma das vertentes da psicologia, né?
como que tu enxerga isso, né? Até que ponto a espiritualidade ela é importante, né? Não a espiritualidade isolando a religiosidade, mas como que a espiritualidade ela é importante dentro do aspecto psicológico, né? Sobretudo. Certo. Então, né, Viktor Frankl, que é o fundador dessa base teórica de atendimento, que é a logoterapia, né? Ele tem uma visão de ser humano própria, né? Que foi pela sua experiência de vida, pelos seus estudos também, suas pesquisas, depois de todos os outros logoterapeutas que o sucederam e que aprofundaram seus estudos, né? Então ele vê o ser humano como um ser bio, psíquico, sócio e espiritual, né? Então essa dimensão que ele chama nos seus escritos de noética, né? O nous, né? Que seria esse espírito, essa dimensão espiritual, ela é parte integrativa do ser humano, né? A religião ela vai entrar dentro dessa espiritualidade como uma forma de expressar a espiritualidade, não a única, né? Então, porque senão poderíamos dizer, então pessoas que são ateus não têm a dimensão espiritual? Não, tem, né? Que é essa dimensão transcendente, né? Com o seu olhar sobre o outro, sobre o mundo, a natureza, enfim, né? Mas a religião ela vem como uma forma de poder aquele indivíduo, aquele sujeito, aquela pessoa expressar a sua dimensão espiritual. E sim, né, ela pode ajudar a ser aquela pessoa se encontra dentro de uma religião e consegue abarcar em si todo, né, o hall de normativas, de regras, de doutrina que aquela religião coloca também, né? Então, porque senão pode se tornar, inclusive, um fator contraditório, que pode gerar até dificuldades, né? Claro. Então, esse olhar da pessoa dentro da religião. Então, a psicologia vê a religião como um fenômeno, né? Um fenômeno humano, um fenômeno social, né? Cultural também, que tem as suas tradições, tem a sua organização, né? E que pode ser um ambiente da expressão da espiritualidade desse ser humano. Ali ele pode se encontrar, ali ele pode desenvolver e partilhar os seus valores, constituir valores, né? E com isso, se de fato, como falei antes, e reitero, ele se encontrar dentro dessa expressão religiosa, ali também construir o seu caráter e construir a sua personalidade. Entender que isso também é separado, né? Então, quer dizer, uma pessoa religiosa necessariamente não vai ter um bom caráter, né? Uma boa personalidade, assim como uma pessoa religiosa também não vai ter um mau caráter, né? Então, a religião não define caráter, mas a forma como a pessoa vive a religião e como aquela religião faz sentido para aquela pessoa é que vai constituir ela como, né, a sua personalidade, como seu caráter, como seu desenvolvimento humano de maneira geral. Legal, eu consegui ler alguma coisa de um dos livros dele, que eu acho que é Em Busca do Sentido, né? Que retrata, mano, não sei se tu teve a oportunidade, você que nos vê, que nos ouve, é bem bacana esse livro que retrata, o Viktor Frankl, ele viveu muitos anos dentro de um campo de concentração nazista, né? 3 anos. Durante 3 anos, aí o José Hermínio pode falar com propriedade, mas é bacana que ele falava justamente isso, assim, né, nesse livro, né, de buscar um porquê, né, o porquê de estar ali. E tem uma frase que até rola na internet bastante, que fala que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Isso. E eu acho que é bacana essa filosofia dele, não sei se é filosofia o nome, né, mas essa ciência que ele desenvolveu, porque quando a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer, o que a gente realmente precisa fazer, por que eu estou aqui, né, qual que é a minha missão aqui, eu consigo enxergar as coisas e fazê-las de um jeito diferente, né? Então, eu acho que é muito positivo. E tem um outro livro, José Hermínio, que eu acho que também comentei contigo nos bastidores, que fala que é de um monge beneditino, que é Anselm Grun, que fala Jesus como terapeuta. E fala justamente isso também, do poder curativo de Jesus através das palavras, através de escutar as pessoas, justamente tudo aquilo que a psicologia faz hoje, né? De ouvir, de acolher e falar para aquela pessoa que ela tem um porquê, que ela precisa buscar o entendimento da sua vida. Eu acho que isso é o bacana, né? Acho que a psicologia tem essa possibilidade de nos dar as respostas para as nossas perguntas, né? Que muitas vezes a gente não sabe respondê-las, né? Tantos porquês, a gente fica somente com as interrogações. E muitas vezes a gente, quando descobre tarde, né? Tarde demais. O tempo vai passando, as pessoas se fecham para aquele mundo que talvez foi criado ou foi, né? Os seus familiares já sempre foi dessa forma, né? E às vezes ela se desperta que não, ela é capaz de fazer outras coisas, ela tem outras possibilidades e muitas vezes acaba despertando isso tarde demais. Isso que é, às vezes, o desperdício, né? De ter passado uma vida toda e não ter conhecido outras coisas ou saber o porquê, né? E qual o caminho dela que ela poderia estar seguindo e tal. E perde bastante tempo
cavando no lugar parado, né? Como a gente diz. E essa frase, né, de quem tem um porquê ou quem tem um pra quê, né, supera ou lida, né, com quase todo qualquer como, é uma frase de Nietzsche, né, Olha de só. filósofo, né, e que Frankl se apropria dela e desenvolve ela. Então, ele já veio, né, Frankl já tinha um trabalho, ele é psiquiatra, né, ele já tinha um trabalho em Viena, né, com essa dimensão humana, existencial, tanto que ele desenvolve um trabalho de combate ao suicídio em Viena, entre jovens, e zera. Durante um ano não há nenhum suicídio, trabalhando essa questão do sentido da vida. Né? Então, para Frankl, a força motivacional do ser humano, e toda motivação é interna, né? De dentro para fora, é o sentido. Então, a pessoa que encontra um sentido para a sua existência, né? Então supera o qualquer como, as dificuldades que vem. Então, ele vinha desenvolvendo essa teoria até que ele, vamos pensar assim, foi objeto do seu próprio estudo. Né? Sendo judeu, em Viena, né, com a invasão nazista, ele foi levado a um campo de concentração e ficou no campo por 3 anos. Né? Então, esse livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, ele relata a sua experiência no campo de concentração. Né? E lá ele percebe que quem tem um para quê, quem tem um porquê, quem tem uma obra a realizar, quem tem uma pessoa a quem amar, quem tem um sofrimento a enfrentar ou um Deus a servir, né, supera esse como. Né? E daí ele foi vendo que as pessoas que se lançavam, né, nas cercas elétricas, que se suicidavam dentro do campo de concentração, de fato eram pessoas que não conseguiam encontrar um sentido para sua existência. E aquelas que tinham um sentido, então lidavam, né, com toda essa questão de sofrimento, de dor, né, que, como já sabemos, né, foi aterrorizante, né, as experiências nos campos de concentração. E ele vai trabalhar também a dimensão da liberdade e responsabilidade, que somos sempre livres a escolher. Né? E ele traz também a experiência do campo, né? Que até dentro do campo, alguns prisioneiros escolhiam ser cruéis com os outros prisioneiros. E alguns nazistas, ainda que guardas nazistas, eram bondosos. Desviavam comida, batiam com menos força, ele dizia. Né? Então, quer dizer, essa liberdade de existir. Né? E daí se reforça naquilo que você trouxe quando você falou ainda há pouco, né? A minha vida, a minha experiência. Então, é eu, né? Eu como pessoa, dentro dessa dimensão, como me encontro, como me entendo, né? E daí vamos, como você citou, Jesus como terapeuta. Ele não via grupos, ele via pessoas, né? Ele tocava pessoas, ele ouvia pessoas. E, principalmente, ele trazia a pessoa para o meio, para próximo, né? Ele ia na margem e trazia, né? Então, o que é esse movimento? Né? É fazer a pessoa se olhar e ser olhada, e ser respeitada naquilo que ela é. E se né? encontrar, talvez. E se encontrar, talvez. E é interessante perceber que Jesus também, ele apontava um caminho, mas ele não cobrava. Nem depois seguia para saber se estava fazendo ou não. Né? Ou seja, ele respeitava a liberdade. Né? E daí por isso que a religião entra dentro da espiritualidade como um caminho, que para algumas pessoas faz muito sentido e transforma as suas vidas, e ali ela encontra o para quê da sua existência. Né? Mas daí você trouxe outro ponto, mano, que é importante. Né? Às vezes por questões de cultura, de tradição, há pessoas que estão inseridas nesse contexto, mas que não conseguem encontrar sentido ali. E isso as prejudica, talvez. Né? Então, esse poder olhar a pessoa além de tudo isso, né? E Frankl, ele vem com a teoria da logoterapia e ele olha a pessoa, inclusive, além do diagnóstico, né? Ele não vê uma ansiedade, ele não vê uma depressão, ele vê uma pessoa que está ali, né? E vai trabalhar, e tanto que o foco da abordagem logoterapêutica nunca é na doença, mas na saúde que existe naquela pessoa, né? Então, uma pessoa tentou se matar e não concluiu isso, e procurou um psicólogo. Então, por que não? Por que não se matou? Né? Não porque quis se matar, mas porque quis ficar vivo. Né? E aí é a base que a gente vai trabalhar com essa pessoa. Né? Resgatar então, as potencialidades que ela exatamente, tem. Que era, né, o que Jesus fazia. Né? Ele via a pessoa além do pecado, ele via a pessoa além do erro, ele via a pessoa além daquela situação existencial que ela estava presente. Né? E muitas vezes não, a gente foca no erro, foca na falha, né, aponta, exclui, né? E isso é religioso e terapêutico também. Né? Então, nesse ponto, talvez se une, né? Olhar a pessoa além, né? Além do que, e daí sim, ver as suas potencialidades, aquilo que ela pode desenvolver como pessoa. Né?
Bacana, José Hermínio. Eu acho que a gente teria assunto para ficar conversando muito mais tempo, né? Eu queria que tu ficasse à vontade, né, para convidar o pessoal que está nos assistindo a, se quiser passar as tuas redes sociais, falar um pouquinho do teu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar também, porque às vezes muitas pessoas vão estar estão nos assistindo e estão com dúvida onde que poderia encontrar uma ajuda ou onde poderia ir para saber se realmente eu preciso de uma ajuda, que tu pudesses dar aí o caminho das pedras, como a gente fala, né, mano? Para quem, de repente, acha que precisa de uma ajuda, como que a gente pode proceder, né? Certo. Então, eu, né, no momento, eu trabalho em alguns lugares com atendimentos bem diferenciados, como a gente comentou anteriormente já, né? Mas, né, toda cidade, a grande maioria delas pelo menos, né, sempre há um psicólogo lá, um CAPS, né, dentro da rede pública de atendimento. Sei, né, pelas experiências que tenho com o CAPS ou com alguns amigos que trabalham no CAPS, claro que a demanda é muito maior do que a possibilidade de atendimento, né? Só para o pessoal que está em casa, o CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial. Centro de Atenção Psicossocial, isso que há nas cidades, né? Normalmente, se for na prefeitura, a prefeitura vai indicar, vai orientar, né, assistente social. Isso, né? isso. E também, né, cidades que possuem universidades, né, de psicologia, é muito comum as universidades disponibilizarem um atendimento gratuito. Né? Então, se não tem condições de pagar um profissional, ter esse atendimento também nas universidades. E também tem psicólogos que sempre acabam disponibilizando, não sempre, mas alguns deles, né, alguns horários para um atendimento social, né, mais acessível, ou aqueles que podem, né, também pagar o valor integral, então tem uma disponibilidade maior de profissionais. Importante entender que dentro da psicologia há várias abordagens, né, a logoterapia é uma delas. Né. Eu atendo, como falei, nesse atendimento social na Paróquia São Domingos, que eu vejo assim, foi um passo bem significativo dos freis, né, quando me convidaram, de entender a diferença dessas demandas. Né. Eu fui convidado para atender ali por isso, porque muitos os procuravam para uma orientação religiosa, mas que eles viam que não era religiosa, era psicológica, e eles não tinham a capacidade de poder trabalhar isso. Então, convidaram-me para atender ali, na paróquia, a título social, então disponibilizo um dia, uma tarde, uma noite da minha semana para esse atendimento, né? E com isso a gente tem percebido aí um trabalho bem importante. E de fato é o único lugar que atendo dessa forma mais aberta ao público, ali no momento, né? Estou até me organizando aí para ter um espaço, mas deixo a minha rede social, o Instagram profissional, que é psico.jh, né? Psico de psicologia, JH José Hermínio, né? Então ali também tem meu telefone, WhatsApp, e ali tenho tentado conseguir tempo para poder fazer algumas publicações também, né? Tá um pouquinho puxado, eu comento a alguns amigos, como é que tu consegue assim? Não, da meia-noite às 6 por enquanto eu tenho livre, né? O resto a gente está aí, também estudo, né? Faço especialização em logoterapia, enfim, então acaba demandando bastante tempo, mas tenho me organizado para poder publicar mais ali, ser também um espaço de interação dentro da área da psicologia. Muito bacana. Para mim foi muito esclarecedor, né? Tenho certeza que também para quem está assistindo aí esse programa é um ponto que, como o Thiago falou, a gente teria assunto aí para bastante tempo. Conversar bastante. Mas o pouco que foi falado, acho que foi bem enriquecedor, né, Thiago? A gente falou sobre pontos assim que hoje em dia são bem importantes. Então agradeço a presença do José Hermínio, que, como eu falei, a gente que passou por isso sabe bem como funciona. E a gente está aqui hoje esclarecendo para que quem está vivendo um momento assim, tá aí a dica, tá aí os caminhos que pode procurar, que vai ser Claro. Acho que a melhor oportunidade é essa, né? O melhor caminho é esse. E de repente, até vou colocar o José Hermínio numa roubada aqui, né? Mas você tem alguma dúvida, não propriamente um atendimento, mas se tiver alguma dúvida, né? Procure lá, manda uma mensagem para nós, né, mano? No Além dos 12, que a gente encaminha para o José Hermínio, e aí o José Hermínio dá o encaminhamento, né? José Hermínio vai nos ajudando aí a seguir no caminho melhor, tá certo? Gente, queria agradecer mais uma vez você que ficou conosco nesse mais este podcast. Agradecer mais uma vez, José Hermínio, pela tua presença, pela tua disponibilidade. E certamente nós vamos querer conversar mais vezes, né, mano? Para conversar sobre outros assuntos tão importantes e tão atuais, que é a psicologia e tudo aquilo que ela traz juntamente com ela. Mas é para você ficar ligado no nosso canal, você que não é inscrito ainda no nosso canal lá no YouTube, vai lá no YouTube, procura Além dos 12, clica no sininho, se inscreve no canal. Todas as quintas-feiras nós temos programas novos, conteúdos novos sendo lançados
Agradecer os nossos parceiros. Hoje nós estamos vestindo, né, mano? Nem combinamos, mas estamos vestindo hoje camisetas da MV Store. Procura lá no YouTube, mano, no Instagram. Qual que é o Instagram da MV Store? Mano Vieira Store. Muito bem. Ou se não, no teu Instagram, né, mano? Lá vai ter... Tem essas camisetas bacanas. Se você gostou, vai lá, chama o mano que você pode comprar essas camisetas. Santo Deus Oficial também está conosco, nos ajudando sempre, os nossos parceiros. E que você então possa ficar conosco todas as quintas-feiras, conteúdo novo, bacana. E na próxima quinta-feira temos mais um convidado especial, não é isso, mano? Surpresa aí nas redes sociais. Aos poucos a gente vai falando. Fique conosco e mais esse programa. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu! Desce do céu sobre nós, Shekinah.